Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 131. O fim dessa civilização, por meio do progresso da degeneração e poluição, agora é evitado pela imunização racional. E assim caminhava o mundo por um progresso de degeneração, um progresso de poluição com o alfabeto artificial, o causador das artes e todos os deuses do alfabeto artificial progredindo para a extinção dessa civilização. Os deuses dos artifícios, os deuses do alfabeto artificial, com esse alfabeto artificial adotado pelos deuses da matéria, levando a civilização para sua completa destruição. Esse aparato artificial, embromador de histórias, lendas e contos, alimentando a esperança que é a última que morre, e os contos bem planejados para uma boa catequese. Todos indo para baixo de rondão, a falência dessa civilização por meio do progresso dessa degeneração e da poluição. Tudo que se degenera, enfraquece, se multiplica e com o tempo desaparece. A poluição destruindo tudo, onde iam acabar? Com a extinção da espécie humana. Belos salvadores. E a humanidade desprovida de conhecimentos básicos para poder viver, entendia que a realidade estivesse no mundo e na mesma hora em contradição com seus pontos de vista, por ver o desenrolar da vida e do mundo chegar ao ponto de descrença total, por não ter com quem contar, nem onde se agarrar. Traídos pelo alfabeto artificial e o progresso do alfabeto artificial, as artes em ação, em excesso, os males causados pelos seus efeitos, que é a poluição em vertiginoso processo. Tudo isto é bem conhecido. Queriam mudar sem saber como, queriam resolver a situação sem saber como, queriam se salvar sem saber como, porque o pior é sofrer com consciência do porquê está sofrendo e hoje, sabendo como se livrar do completo extermínio desta civilização que estava a caminho pelo progresso da degeneração e da poluição. Então hoje, sabendo como embargar o extermínio da raça humana. E esses pseudos, em franco domínio inconsciente para um extermínio total, e deste modo de progredir e desta maneira, já muitas civilizações foram extintas. Progredindo mal, vive mal e acaba mal. A matéria é um mal e por isso mesmo se destrói. E onde iam parar com tanta inconsciência? E os deuses adoradores do artifício seriam vítimas também, por serem deuses do artifício materialistas. E assim, vejam o pedestal de ruínas ao ponto que chegou. Que decepção para quem pensava que o alfabeto artificial fosse verdadeiro. Hoje estão vendo que o modo certo é um só, porque não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional, porque o mundo racional é um só. E no alfabeto artificial, uma infinidade de verdades, todas elas aparentes, todas elas traiçoeiras, todas elas negativas. E assim, o mundo dos iludidos e das ilusões, que é preciso tudo isto que aí está para acordar os que estão dormindo. E assim hoje, diante de tudo isto, a fase racional para a recuperação da humanidade, que já vem agonizando há muito, por respeitar o embuste, como se o embuste fosse real. Basta ser matéria para ser um embuste. Pela origem da formação dos seres, causa e espécie de um embuste, e daí a pretensão de querer ser o que não é, um tudo de origem torpe. Mas a falta de conhecer a si mesmo é que deu margem à pretensão de ser o que não é. Não botam em forma a pesquisa de seu ser, porque se botassem, tinham até arrependimento de serem como são e de se apresentarem como não são. E assim, vivendo enganando a si mesmo, traindo a si mesmo e por isso sentindo uma coisa e aparentando outra diferente, e por isso a vida cresceu de uma forma injustificável,
por ninguém nunca justificar o porquê da vida, dizendo: a vida surgiu de um Manaus sem rumo, e por isso estamos aqui sem rumo, porque não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, e até hoje todos à procura do rumo certo, sem encontrar. Então, o Manaus sem rumo, e ficou toda a humanidade jocosa desta maneira, jogando com as experiências, jogando com as aventuras, jogando de todas as maneiras para ver se acertava. E quanto mais procuravam acertar, mais se multiplicavam os desacertos, e daí a confusão reinante estabelecida e o sofrimento com o seu império tragando todos. Sendo a vida um princípio do nada, formando-se em tudo aparente, lutando pelo nada e terminando em nada. E assim, vejam os costumes que embebedaram todos, de uma tal maneira que ficaram embebidos pelo nada, da forma mais degradante, pelo sofrimento atuante em que todos têm suas vidas. Que assim sempre perguntaram o porquê que o sofrimento existe, e ninguém nunca soube responder o porquê somos sofredores, e ninguém nunca soube responder o porquê somos assim. Ninguém nunca soube responder o porquê somos feitos da coisa mais insignificante que existe, que é o sêmen, que o animal irracional é feito da mesma forma, o nosso princípio é igual. Como se explica isto? Ninguém nunca soube explicar. E assim é tudo. De verdade, ninguém nunca soube falar a verdade. Ninguém nunca conheceu a verdade. Como já sabem perfeitamente, o princípio da formação do alfabeto artificial articulado, das ideias, das imaginações, do pensamento, das intuições, das variações, por ser um alfabeto artificial. Tinha que nascer deste alfabeto os artifícios, todas as articulações prejudiciais à humanidade, por ser um alfabeto artificial. Artificial, afastou-se do natural, e afastando-se do natural, que era antes de existir o alfabeto artificial, era o natural de astrologia. E o artificial deu causa a todo o mal existente, reinante no mundo inteiro. Com o alfabeto natural não se passaria nada disso, todos acomodados e em paz sempre. Com o alfabeto artificial, todos incomodados e sem paz sempre. O artifício evoluiu a matéria, e daí a poluição da matéria e a degeneração da mesma. O artifício evoluiu a matéria, e daí a poluição da matéria e a degeneração da mesma. Então, a causa de todo o sofrimento da humanidade são os primitivos de eras passadas que inventaram o alfabeto artificial. E quem vive artificialmente vive mal, sofrendo sempre por estar contra a natureza, por estar contra o natural, e daí a causa de todas as doenças que existem, e de todas as epidemias, e de todas as pestes, e por aí afora. Mas agora está aí a fase racional para a recuperação de toda esta humanidade que desconhecia a causa de estarem assim, de serem assim, e nunca houve quem pudesse dizer o certo. Agora, dentro da fase racional, vão conhecer o que há muito cansavam de perguntar e nunca ninguém respondia. Página 136. A mudança de fase do curso primário para a fase do curso superior, a sua razão de ser e os motivos, e a mudança de um campo de vida inferior, o campo de vida espiritual, para um campo de vida superior, e a ligação de todos ao mundo superior, aos habitantes do mundo racional. E assim chegou ao mundo a fase racional para a normalização e salvação do animal racional. Enquanto estavam na fase espiritual, que foi a fase das experiências, a fase desse curso primário em que eram animais racionais, foi uma fase de preparação da humanidade até que chegasse o seu amadurecimento para a entrada de outra fase. Então, na fase espiritual, não saíam disto, fazendo experiência de tudo para acertar aparentemente ou não, e de tudo e de todos,
sem experiência, e quem vive num estado de experiência é inconsciente e por isso em experiência. Porque o consciente é positivo, o consciente sabe o porquê faz. Então, foi uma fase de lutas constantes, de experiências, até que viesse o amadurecimento e procurasse o positivo. Então, depois de saturados nessa fase de experiências, começaram em busca do positivo, daí chegando à fase racional, positiva e consciente. Então, na fase das experiências, estavam ligados ao mundo espiritual, no campo elétrico e magnético, e na fase racional, ligados a outro campo de vida, o mundo racional, a meta final da humanidade. Então, todos de volta ao mundo racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ao passo que na fase de animais racionais estavam ligados ao campo animal, o elétrico e magnético. Agora, passando o mundo para uma fase superior, que é a fase racional, todos ligados aos habitantes do mundo racional, e por estarem ligados a eles, já existem muitos aqui entre a humanidade e virão do mundo racional aqui à Terra, mais habitantes de lá do que espíritos e seres humanos aqui no mundo terreno, porque a fase racional é ligada ao mundo racional. Então, mais daqui um pouquinho, serão vistos por todos os lados e por todos os cantos do mundo. O mundo aqui vai ficar completamente cheio deles por a fase ser deles. A fase racional é a fase dos habitantes do mundo racional. Então, tudo aqui na Terra mudará para melhor sempre, porque a áurea de todos é racional, e todos receberão a orientação certa, precisa e positiva para o bom viver aqui na Terra. E daí, desenvolvendo o progresso positivo, consciente, racional, e daí o equilíbrio de toda a humanidade, por estarem ligados aos puros, limpos e perfeitos habitantes do mundo racional. E deste modo, na Terra, só se falará em racional. O comando verdadeiro supremo do verdadeiro Deus, o racional superior. Desta forma, a vida se tornará sublime sob todos os pontos de vista, por tudo dar certo na vida de todos, acabando assim os desacertos e acabando o sofrimento. Todos em paz, todos alegres, felizes e contentes. A forma de vida racional é consciente e positiva. Se positiva sempre tudo de bom, de belo, de grandioso, ao passo que na fase das experiências, na classe inferior a que estavam, era uma fase de experiências inconscientes, e por serem conscientes, quanto mais procuravam endireitar, mais tudo por endireitar sempre e nunca que endireitavam. E daí os motivos do sofrimento progredir na fase das experiências, na fase que estavam ligados ao mundo espiritual desse campo elétrico e magnético, considerado um curso primário. E assim, todos hoje dentro da fase justa e certa, a fase racional, a fase de ligação com o mundo racional e os habitantes do mundo racional, uma infinidade aqui na Terra presentes, para pôr tudo em forma racional, orientar todos para o bem de si mesmo e para o bem de todos. E assim, toda a humanidade ligada à verdadeira divina providência e tudo se modificando naturalmente. Então aí, todos satisfeitos, todos vivendo com prazer, tudo se harmonizando, tudo de bom chegando, o pensamento de todos mudando, as imaginações todas mudando, os planos todos mudando, tudo para melhor. As ideias todas mudando, tudo para melhor, por ser a orientação do verdadeiro equilíbrio de toda a humanidade. A orientação racional, justa e certa, para o bem de todos, para a união de todos, por estarem ligados a um campo de vida superior, que é o mundo racional, ligados à sua verdadeira origem, e somente a origem é que pôde endireitar tudo, botar todos em forma, para que todos vivam com amor, por serem abnegados pela paz que transmite o mundo racional, e que aí todos de volta para o seu mundo de origem.
todos imunizados pelas essências naturais da natureza e ficando todos imunes aos martírios do curso primário, o elétrico e magnético, porque estão ligados a um outro campo de vida superior, que é o mundo racional, e ao curso primário, ligado a este campo de vida primário do astral inferior, e por ser inferior, todos eram sofredores por estarem ligados a um campo de vida inferior, o mundo espiritual, o mundo dos planos sem solução, o mundo dos planetas sem solução, o mundo dos mistérios sem solução, o mundo dos enigmas sem solução. E por isso, todos em experiências, e quem vive em experiência sofre muito porque não tem consciência exata do que está fazendo, e por isso, experimentando sempre para ver se acertava, e todos sempre por acertar, na vida de todos e na vida do mundo, por estar ligado à vida da matéria, à vida das experiências, por estar ligado a uma fase inferior, que é o elétrico e magnético. Agora, ao passarem para a fase superior, todos ligados a um campo de vida superior, que é o mundo racional, o mundo de origem do animal racional. E assim, alcançando a meta final da vida, que é viver no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, voltando todos para o seu mundo de origem, toda a humanidade. E desta forma, chegou o fim da via sacra da matéria. Chegou o fim de todos nesta vida de matéria, porque chegou a fase de recuperação de toda a humanidade que não sabia o porquê estava aí nessas condições, vivendo intranquilos e nervosos por não saberem nada de certo, nada de verdade sobre a sua vida neste campo de vida. Então tinham que viver angustiados, com medo de tudo, assombrados com tudo e apavorados com tudo, nervosos por tudo, aflitos por tudo, temerosos de tudo, desconfiando de tudo e de todos, com medo uns dos outros. A angústia permanente e irredutível, porque ninguém sabia sair desta situação penosa, calamitosa e vexatória. Estudavam a vida inteira para não saberem nada e ficarem na mesma. E desta forma, todos angustiados por verem tudo piorar sempre, sob todos os aspectos da vida. Então, a angústia mantinha todos insatisfeitos, ninguém nunca satisfeito e aparentando satisfeito. Aparentando satisfeitos para ninguém saber as suas mazelas, o seu comportamento interior. Então, as experiências eram o principal da vida, aparentar para poder viver. E assim hoje, todos com a sua situação definida e a do mundo, do princípio e do fim. Página 141. O progresso da matéria bruta, o magnetismo personificado, e o progresso da essência da matéria, o essencial para a felicidade de todos. O progresso certo e o progresso que parecia ser certo. O que parecia ser certo, que é a parte bruta da matéria. O gênio do animal racional somente multiplicou o mal e os males de si mesmo. O que adianta dizer que no mundo existe uma infinidade de coisas boas? O que é que adianta dizer se o sofrimento prova que todas essas coisas boas só serviram para multiplicar o sofrimento da humanidade? Se existissem coisas boas, como os cegos de olhos abertos apregoam, e os iludidos e os vaidosos, ninguém sofria. Estaria aí a humanidade muito bem, porque todos estariam envolvidos só por coisas boas. As coisas boas são somente aparências e ilusão de ótica, e o bicho é muito vaidoso, muito pessimista e muito prosa. Se existissem coisas boas, todos estariam confortavelmente bem e não mal. Mas a ilusão que envolve a humanidade é tanta e desatenciosamente das coisas normais. Então, julgam que na matéria está o bem da humanidade. Se na matéria estivesse o bem da humanidade, a humanidade toda vivia bem e não mal. O progresso da matéria é o progresso do mal, e por ser mal é que todos são sofredores. A matéria foi feita para ser usada.
mas de um modo diferente desse que usam. A matéria foi feita para ser usada a essência da matéria, porque a essência é racional. Agora, tem a parte bruta da matéria, que é a parte do mal. Então essa parte é que progrediram e evoluíram devido à invenção dos primitivos que inventaram o alfabeto artificial, que foi o motivo do desenvolvimento da parte bruta, que é a parte do mal. Então a matéria tem duas partes: a parte do bem, que é a essência, por ser de origem racional, e a parte bruta do artifício, que é a causa do sacrifício de todos, e daí o sofrimento em multiplicação sempre e as ruínas envolvendo todos. Então se torna um progresso de maravilhas aparentes, e por isso essas maravilhas não correspondem à vida humana, porque se correspondesse, todos viviam maravilhosamente muito bem. Mas com esta evolução da parte bruta da matéria, tinham que ser vítimas de sua brutalidade, e no serem vítimas de sua brutalidade, a causa de serem sofredores, e o sofrimento ser um dos maiores brilhantes do mundo, porque todos sofrem, cada qual de sua forma, de seu jeito e de sua maneira. Se esse progresso fosse maravilhoso, da brutalidade da matéria, a vida de todos seria uma maravilha, um mar de maravilhas, e não um mar de espinhos. E por ser um mar de espinhos, são sofredores, por desenvolverem a parte do mal da matéria, a parte bruta, que é a causa de todos os padecimentos e sofrimentos de toda a humanidade. Mas a ilusão cegando todos, e todos cegos de olhos abertos, vendo e sentindo a contradição do progresso de matéria que nunca correspondeu o bom viver e a felicidade da humanidade. Tudo isto por não conhecerem a natureza. Se conhecessem, iriam progredir a parte boa, a parte que corresponde, que é a essência da matéria. A essência é racional, e o que é racional é pureza, e a pureza corresponde ao bem e à verdadeira felicidade de todos. E por progredirem a parte bruta da matéria, a parte grosseira, é que quanto mais progridem para melhorar, tudo piora cada vez mais. Quanto mais procuram acertar, sempre por acertar, e sempre a multiplicação dos desacertos. Mas por não saber o que fazer, nem saber o que dizer, viviam progredindo para sofrerem as consequências do seu progresso, e por sofrerem as consequências, estão aí todos sofrendo, não há quem não sofra. Mas por estarem iludidos pela matéria, obsedados pela matéria, embriagados pela matéria, fanatizados pela matéria, e por estarem fanatizados, a ambição e a ganância imperam. Então um fanático não sabe o que diz. Então diz o fanático: um grande progresso maravilhoso, estamos num grande progresso de maravilhas. Agora digo eu: que maravilha! Todos sofrendo, todos penando, que boa maravilha! Agora, se todos estivessem felizes e contentes, e o progresso correspondesse, não houvesse sofrimentos nem tormentos, então estaria confirmada e constatada a maravilha. Mas falam em maravilha, e o sofrimento da humanidade contradiz todas essas maravilhas. Assim, se fossem maravilhas de verdade, todos viveriam maravilhosamente bem, mas as maravilhas só estão no nome dos fanatizados pelo mal, pela matéria. Maravilhas aparentes, por isso, por si mesmos se destroem, e por isso todos se acabam e tudo se acaba, provando que isso é uma maravilha de destruição de si mesmo e de tudo. Tudo isto porque a mente estava fechada para o raciocínio puro e cristalino. A mente estava fechada para a parte do bem. Para a parte do mal estava aberta, e por isso estavam aí ligados à energia do irracional, a energia elétrica e magnética. Então, por estarem ligados nessas duas energias, a elétrica e magnética, é que foi uma das causas para desenvolverem o magnetismo, para desenvolverem o mal, e daí os movimentos astrológicos entrando em cena e concorrendo para todo esse entrosamento destruidor. A parte magnética sempre em cena, o magnetismo bruto,
que é a matéria visível, e o magnetismo invisível, que é a energia magnética. Então desenvolveram a parte magnética de uma tal maneira que ficaram magnetizados por ela e dominados por ela. O domínio do magnetismo para o domínio do mal, o desenvolvimento do mal e o progresso do mal. E quem desenvolve o mal sofre as consequências, o desenvolvimento do progresso do mal. Só tinham que serem vítimas do mal e, por assim ser, todos sofrendo, todos penando, à procura do bem e nunca encontrando. Falando em bem, procurando bem e sempre por encontrá-lo, porque no mal não existe o bem. Existe o bem aparente, o bem de momentos, o bem transitório, que parece que está bem, mas daí a momentos sentem os efeitos do mal. E desta forma, nunca poderiam pôr termo no sofrimento da humanidade, e sim multiplicá-lo sempre, até vir o extermínio da raça humana, pelo progresso da degeneração e poluição. Era mais uma civilização extinta pela evolução de seu progresso destruidor. Mas a ilusão fazia com que os iludidos considerassem que o progresso do mal fosse um progresso maravilhoso. Que maravilha! Estamos em grande progresso. Assim, apregoavam os cegos de olhos abertos, esquecendo ou por não saberem as leis das transformações, das transmutações da degenerescência e da poluição que impera em tudo que constitui a vida. Então, iam regredindo até chegarem ao extermínio de si mesmo e dizendo que estavam progredindo. Progredindo, sim, para o extermínio de todos, o progresso da degeneração. Tudo que degenera enfraquece e com a multiplicação diminui e com a multiplicação chega a zero, chega a nada. Tudo que se degenera vai ficando mais poluído, mais podre e vai descendo, aumentando a evolução até chegar à extinção. Então, não estão vendo que o mal por si mesmo se destrói, a matéria por si mesmo se acaba? E assim, vejam onde iam parar com um progresso maravilhoso para destruir todos e acabar com todos. É tão maravilhoso que o sofrimento cada vez aumenta mais. É tão maravilhoso que ninguém tem paz, nem sossego. É tão maravilhoso que está aí o desequilíbrio de tudo. É tão maravilhoso que ninguém sabe como endireitar o mundo. É tão maravilhoso que nunca trouxe paz a ninguém. É tão maravilhoso que quanto mais trabalho para ter paz e sossego, mais desassossego e paz sempre por existir. Então vejam bem se não estão cegos de olhos abertos, dominados pelo magnetismo. O domínio é tanto que estão progredindo o mal à procura do bem e nunca encontram o bem. E o mal imperando, todos vítimas do mal e todos sufocados de uma maneira tal a ponto de muitos não aguentarem mais de tanto sofrer dentro dessas maravilhas do inferno que preferem morrer do que viver. Preferem morrer do que sofrer tanto. Essas é que são as maravilhas, o sofrimento e os tormentos da humanidade. E assim, com o alfabeto de astrologia, estava tudo resolvido e já estavam todos há muito no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas por abuso do livre-arbítrio, para dar expansão às suas vontades, aos seus ideais e aos seus gostos, uns tantos inconformados com o alfabeto astrológico começaram a idealizar outro alfabeto que lhes dessem liberdade de fazer o que entendessem. Assim, foi que inventaram o princípio do alfabeto artificial. Com o progresso desse alfabeto, entrou um progresso fora do natural que causou com o tempo a extinção daquela civilização. Os remanescentes de novas gerações, não sabendo o que fazer, começaram a copiar dos escombros encontrados o alfabeto que causou o extermínio daquela civilização. Mas isto, muitas eras depois do extermínio desta civilização, foram encontradas nas ruínas o alfabeto, e daí começaram os estudos se baseando naquele alfabeto. A herança do extermínio daquela civilização, as novas gerações herdaram, e daí com o tempo, formado um grande alfabeto do latim, grego e o hebraico, e daí surgindo o alfabeto artificial,
que o alfabeto do artificial é a multiplicação do mal e tudo que vai mal, o mal por si mesmo se destrói. Então vinha o confinamento, o extermínio dessa civilização por meio de um progresso inoperante para o bem e operando para o extermínio dos progressistas. E assim, as ruínas do mundo já vêm de muito, pelos excessos dos abusos que sempre deram maus resultados. Porque tudo que tem limite, dentro do limite tudo certo, fora do limite tudo errado. Então não quiseram se limitar uns tantos dentro do progresso astrológico. E por isso, abusando da liberdade, e o resultado é este que está aí: sofrimento e mais sofrimento, sofrimento e mais sofrimento. Quanto mais procuram progredir para ter um conforto, o conforto não corresponde aos anseios e às necessidades da humanidade. Se correspondesse, não existia mais sofrimento, e por não corresponder, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo, porque desenvolver o mal é para viver mal, ser vítima do mal e acabar mal. E o progresso verdadeiro do animal racional só podia ser este mesmo, por estarem ligados à energia racional. Então, o progresso do animal é o progresso da matéria. Agora, como aparelho racional, o progresso é outro. É a essência da matéria, por a essência da matéria, ser racional, porque tudo que existe é de origem racional. E a evolução da essência da matéria, o animal racional não conhece por ser animal. Para conhecer o que é a essência da matéria, só conhecendo o que é cultura racional, porque a essência da matéria é racional. Então, depois de evoluir com a cultura racional, é que estão preparados para entrar em contato com a essência da matéria, que é de origem racional. Como assim, para tudo é preciso preparo. Então, com o progresso da essência da matéria, a vida da Terra se torna um paraíso, todos em forma racional da vida. A essência é uma coisa sublime, é o ser vital da matéria, o ser vital por ser tudo de origem racional. Com a evolução da essência da matéria, todos já estão ligados à sua origem, o mundo racional. Então, depois de ligada toda a humanidade ao mundo racional, está ligada à energia racional, e estando ligada à energia racional, está ligada a todas as energias. Que essência do vegetal e da matéria é uma energia cosmológica, porque tudo originou-se de origem cosmológica, por se desenvolver da maneira que vieram se deformando, se degenerando e se transformando em seres de classes inferiores. No entrar na parte que não estava pronta para entrar em progresso, começou a descer, e nesta descida, as multiplicações das classes, como está aí, a grande hierarquia entre racionais e irracionais, cada qual na sua classe de degeneração. Então tem a classe cosmológica, classe superior e a classe inferior da matéria, que divide-se em duas: bicho racional e bicho irracional. E daí, cada um na sua classe, do maior ao ínfimo menor visível e ao ínfimo menor invisível, e de forma que a degeneração abrangiu esta infinidade de classes. A categoria é uma só, com uma infinidade de classes. E assim, vejam as consequências dos abusos, que são desastrosamente bem desagradáveis. E aí está o progresso do bem eterno, o progresso da essência do animal e vegetal. E o progresso do extermínio, o progresso da parte bruta, que é a parte ligada ao elétrico e magnético, que é do irracional. Então, esse é o progresso do extermínio pela degeneração dos seres. Então, agora, na cultura racional, conhecerão todas as energias, se ligando a elas, progredindo com elas, e tudo certo na vida de todos, porque vão todos a caminho do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, adquirindo a vidência racional e vendo a essência da matéria, e vendo a energia racional e todas as energias que compõem o organismo material, com a cultura racional desenvolvida a parte que estava parada no cérebro, a parte racional,
E esta parte desenvolvida nasce na pessoa, naturalmente, a vidência racional. E com a vidência racional, que é do próprio natural da pessoa, passa a ver tudo quanto é de racional. Que a cabeça é dividida em 3 partes, mas só estavam em função 2 partes, que são as partes que estavam ligadas às energias elétrica e magnética. E agora, com a cultura racional, é desenvolvida a parte que estava parada, a parte racional, que é a parte de origem de serem seres racionais. Com a cultura racional, desenvolve esta parte e nasce em todos a vidência do seu próprio natural, que o natural de todos é racional. E daí, todos evoluindo conscientemente e tudo dando certo na vida de todos. A continuação dessas mensagens se encontram nos fascículos a seguir.